lembrei aqui de um caso. Tô gostando dessa história de contar, porque tô lembrando de casos que aconteceram. Incrível como o cérebro funciona, né? Eu lembrei de casos que aconteceram há anos. E não casos só engraçadinhos, né? A do ônibus foi resenha. Morro de rir até hoje. Mas teve casos que aconteceram comigo em sala de aula que na época eu fiquei arrasada, mas depois a pessoa vai pensando e refletindo até se você precisa melhorar em alguma coisa ou o erro não tá em você. E às vezes, né, o erro não tá na gente. Como no vídeo da briga que eu postei essa semana, eu não tive culpa alguma. Foi um segundo que eu virei pra colocar a data no quadro e eles já vinham com problema de outros dias, outro momento, sei lá, e se atacaram e calhou de ser na minha aula. Então, apesar de a diretora ter tentado transferir a culpa pra mim, e na época eu fiquei arrasada também, mas eu não tive culpa alguma. Hoje eu entendo isso, né? E essas experiências fazem com que a gente reflita melhor os nossos atos. Esse caso que aconteceu foi o seguinte: eu já estava na escola pública, eu já estava concursada, e eu queria, né, retribuir de alguma forma o que eu recebi dos professores de escola pública em forma de agradecimento. Então, eu jamais pensei em me tornar a professora que dá sempre a mesma aula. Até já aconteceu de eu estar desgastada, estar estressada, estar com muita coisa na cabeça. Mas eu não me sinto bem sendo essa professora. E na época eu queria inovar. Então, as minhas aulas, principalmente nessas turmas de ensino médio, que era o segundo ano do ensino médio, eu trabalhava geopolítica. E eu lembro que eu vinha numa sequência de aulas que eu trabalhava slides, e eu sempre contextualizava e provocava a turma para um micros debates ali dentro da sala de aula, com diversos temas. E eu tinha dado aula uma semana anterior, desse ocorrido que eu vou contar agora, sobre feminicídio. Estava no livro o tema feminicídio. E eu disse, vou fazer um debate. Então, marquei com a turma semana que vem, dei os temas e tal. O pessoal ia ter que argumentar pró e contra, né? Eu ia dividir a turma em 2 grupos. Então, quando eu cheguei na sala, no referido do dia, eu coloquei no quadro o debate, a data, enquanto eles se organizavam, né? E lembro que 2 alunas estavam assim conversando e meio que se recusando a formar o grupo. Mas eu não deixo, eu sempre provoco, né? Eu sempre instigo, eu não deixo ninguém de fora. Tem que participar. E acho que elas ficaram chateadas e meio que quando eu estava colocando as informações eu ouvi. Acredito que ela falou alto para que eu ouvisse mesmo e talvez mudasse o meu jeito de dar aula, né? A forma, porque não estava agradando a elas, né? Pelo menos. E então ela não falou baixinho, não. Ela falou propositalmente para que eu ouvisse. E foi assim, exatamente assim. Essa mulher não sabe dar aula, não, é? Mal escreve no quadro, ou foi nunca escreve no quadro. Alguma coisa nesse sentido. E na hora, né, me bateu aquela... Puxa, será que eu não sei dar aula mesmo? Será que... E magoa mesmo esse tipo de comentário, né? Os elogios a gente gosta de receber. Mas quando vem uma crítica, se ela não tiver fundamento, ela destrói a pessoa ali, acaba com o dia da pessoa. E eu lembro que... Eu devo ter dado um sermãozinho, não lembro exatamente. Mas eu saí dali daquela aula, eu segui com o debate, né? Falei, olha, planejei isso para hoje, é isso que vai acontecer, não vou mudar. Mas eu quero deixar claro que a aula não é só escrever no quadro, não. Existem várias formas de ocorrer uma aula. Onde há aprendizagem, houve uma aula ali, direta ou indireta, né? E essa aula aqui é bem direta. Falei alguma coisa nesse sentido, né? Porque eu não lembro exatamente. Eu me conheço. Calada eu não fiquei. E aí eu saí da sala, eram as 2 últimas aulas da sexta-feira, e eu saí com aquilo na cabeça, né? Saí pensando, poxa, eu não quero ser a professora que dá aula só escrevendo no quadro. Eu, Ciliane, não consigo ser essa professora e eu não me sinto bem assim. Eu gosto de estar na sala de aula e se eu fizer só copiar no quadro, isso vai ficar monótono pra mim. E aí eu vou ser a pior profissional que poderia existir. Então... eu lembro que nas outras aulas eu fiz até isso, né? Mais do mesmo,
copiei um resumo no quadro. E os outros alunos que ouviram também vieram me confortar. Disse, não, professora Ciliane, não se preocupe não, a sua aula é show, adoro a sua aula, continue. Mas parece que a crítica preenche mais, né? Toma mais conta do nosso pensamento do que o elogio. Infelizmente, nós somos assim, né? E eu lembro que eu decidi não dar aula mais para o ensino médio. No outro ano, eu tive que terminar, isso já era final, se não me engano, era novembro. Não lembro a data, eu sou péssima para isso. Mas aí eu lembro que eu cheguei para a coordenadora na época e disse, quando você for fazer o horário do próximo ano, me dê só fundamental. Eu não quero não dar aula para o médio mais. Acabou que no outro ano eu dei aula para fundamental, ainda peguei um primeiro ano, se eu não me engano, e dei aula para o EJA. Foi meu primeiro contato com o EJA, assim, diretamente, foi justamente no ano seguinte. E eu, apesar de eu não gostar de trabalhar à noite de jeito nenhum, mas a EJA é uma modalidade que eu amo trabalhar. Podia ser de manhã o EJA, né? Mas aí não seria a EJA. Enfim, para finalizar, esse vídeo ficou um pouco mais longo, né? Depois eu vendo, né, revendo os meus conceitos, as minhas metodologias, eu percebi que o erro não estava em mim. O erro estava nelas, que não gostam de estudar, independente do que eu fizesse. Se eu copiasse no quadro, elas iriam reclamar. Se eu só fizesse leitura, elas iriam reclamar. Tudo que eu fizesse. Se eu não fizesse nada, elas iriam reclamar, iam dizer que eu estava enrolando. Então, assim, né, hoje eu preparo a aula que eu gostaria de ter. E eu sei que eu não agrado todo mundo. Eu sei que tem aluno que está odiando esse meu método de dar aula dinâmica, aulas, atividades interativas. Vai ter sempre aquele aluno que não vai querer fazer. Eu recebo cobrança. Você não vai usar o livro, não. E eu digo, o livro é uma ferramenta para consulta. O livro é um complemento. Você vai ler o capítulo do livro em casa. Na sala de aula não dá tempo. Não nesse modelo de aula que eu estou trazendo. Então, ninguém agrada todo mundo. A verdade é essa. E eu, Ciliane, menos ainda. Porque eu tenho esse jeito mesmo, louquinha de ser. E eu me orgulho dele porque é assim que eu gosto de dar aula. É assim que eu me sinto bem no ambiente de sala de aula. Então, eu não vou dar aula que o aluno quer. Isso jamais poderia acontecer. Não é o aluno que decide a aula, né? Sou eu que decido. Né? Claro que opiniões e sugestões são bem-vindas, mas como eu sei que eu estou atingindo o máximo de aluno e que eu estou vendo os olhinhos brilhando e a aprendizagem acontecendo, não é um ou outro aluno que vai me descredibilizar, caso não saiba, né? Então é isso, né? Mais longo esse vídeo, ficou mais como um desabafo. Vou tentar cortar algumas partes e editar.